isso é o que mantém a gente viva, Sim. sonhos, né? Sim. Eu acho que é isso que, assim, às vezes, né, o pessoal que tá assistindo em casa, às vezes, se sentindo uma geração mais deprimida ou muito ansiosa. Como a gente começa a se buscar essas respostas nessa casa? Como que a gente começa a arrumar a casa, gente? Vocês que entendem tanto né? Onde que eu começo a mexer na minha casa? Porque minha casa, eu tô pensando aqui você de casa. Tô cansada, né? Minha lombar, não durmo direito. A casa tá precisando de reparo. Tá mostrando que tem alguma coisa E onde errada. eu vou? Vou arrumar essa casa onde? Mas eu ouvi de uma jovenzinha, ela morava num condomínio, numa mansão. Hoje ela está morando num estúdio de 30 metros quadrados. E ela me fala que ela está muito feliz. Então você vê Não tá ligada. a questão do espaço. O espaço do condomínio, da casa enorme, é relativo, porque ela, num estúdio, ela está livre para ela poder fazer o exercício, a assinatura dela, experimentar as coisas dela, ganhar autonomia. E aí eu acho que entra o papel da família, de poder dar esse envelope, essa envoltura, para acompanhar. Ou ter a sensibilidade dos sinais. A gente estava falando aqui, o olhar fala. Sim. Né? Sim. O seu corpo fala o que tá. Então, assim, ó, o que eu acho que está se perdendo muito hoje é essa sensibilidade de um olhar por um filho e no olhar dele, o jeito que ele senta na mesa, o jeito que ele... reconhecer essa sintonia, filho que não tá bem. Mas não só o olhar para o outro, o olhar para si. Para dentro. Exatamente. É reconhecer que o processo é doloroso, o processo de reformar uma casa é doloroso, o processo de se reconstruir é doloroso. E hoje em dia todo mundo quer evitar. Quer que a dor. Não quer enfrentar o processo, não quer caminhar esse caminho que é necessário. Então, você me perguntou, como que eu posso fazer isso? Como que eu olho para mim? Como que eu vejo, identifico que eu tenho que reformar isso daqui? Justamente olhando para si mesmo. E hoje em dia a gente está o tempo todo exposto a tanta coisa, a gente volta na questão da rede social, a gente está o tempo todo vendo o outro, comparando o outro, que não sobra tempo para a gente olhar para si mesmo. E quando sobra, a gente ainda olha com um olhar muito autodepreciativo, às vezes muito superficial, porque a gente está sentindo mesmo. E realmente não consegue ver esses sinais que o seu corpo tá te falando. E, às vezes, o que eu falo muito para as minhas pacientes é que você chegou quando o seu corpo gritou, né? Tudo que ele veio te mostrando, né, durante esse tempo, você foi evitando, você foi postergando, você foi negligenciando, porque precisava, porque não tinha condições de lidar com isso naquele momento. E aí, quando o corpo gritou, quando a casa desmoronou, você vai uma buscar coisa ajuda. legal, que até assim, eu gosto muito daquele Jacob, né? Eu nem sei se ele é filósofo. Ele é filósofo. E ele fala da questão dos talentos, como a gente está ignorando, porque acha que talento é aquela cara que toca piano desde pequeno, mas o talento, se ele for encarado com uma facilidade que você tem de fazer uma coisa mais rápido do que eu, e aí a gente você precisa conhecer. O Dr. Oda Adão foi um dos grandes cirurgiões plásticos aqui de Uberaba. Sim, famosíssimo. Acho que está vivo, mas ele não está trabalhando mais. Uma vez nós fomos fazer um trabalho de discutir o que é o belo. E montamos uma mesa com um arquiteto para falar o que é a beleza da arquitetura, um cirurgião plástico que mexia com a beleza do corpo, e o psicanalista e o Hélio Siqueira que ia falar da beleza da arte. E o Dr. Odo contou que quando ele era menino, como ele era muito pobre, ele começou a trabalhar na sapataria. E o dono da sapataria observou que ele tinha habilidades e dava os melhores sapatos para ele costurar. Então, aí eu te pergunto, já estava lá o cirurgião? Entendeu? Era uma criança pobre que muitos anos depois, primeiro fez enfermagem, para depois fazer medicina, para depois se especializar em cirurgia plástica. Mas a habilidade, você falou de talento, né?
já tinha o talento da habilidade com as mãos, do Uhum. refinamento para ele depois ser um dos grandes cirurgiões plásticos. É. Então, isso precisa ser Resgatado. precisa ser visto, precisa ser publicado. Aí está o papel da família, o papel da escola. Então, a escola eu acho que perdeu um E pouquinho da isso, né? confusão de línguas, porque tem um problema de confusão de línguas. Porque quantas vezes eu vejo pessoas criativas, pessoas que são interpretadas como se fosse patológico, entendeu? A intensidade emocional é tão grande. Por exemplo, quando uma criança me diz assim, não grita comigo. Eu paro e penso, eu não gritei, mas ela captou um filigrama da minha voz que alterou, que para ela, na sensibilidade, já é aquilo é um grito, entendeu? Aquilo é uma intensidade que o ouvido dela capta, que o meu não capta. Então a gente precisa ficar atento a essas variações. Mas a gente está distraído tanto que nossos próprios... Mas sabe, nessa questão do talento, o que eu percebo é que o talento, além dele não ser mais valorizado, a gente tem a questão de que nem todo talento precisa ser funcional. Nem todo talento tem que ter um propósito ou uma finalidade. Nem todo talento tem que gerar uma produtividade. Isso, o ele talento, precisa ser expresso. Exatamente, ele precisa ser expresso. E o talento ele pode simplesmente existir porque ele te faz bem. Então, você gosta de tocar piano, nem por isso você tem que se apresentar no concerto tal. É um momento de relaxamento, é um momento de hobby. Você não tem que fazer aquilo com uma finalidade, com alguma coisa que esperam que seja, que renda alguma coisa. Já virar performance. Exatamente.